Para quem chegou aqui de paraquedas, vale um esclarecimento. Esse material aqui não é um vídeo de entretenimento, não é um projeto de quinta, nem um vídeo normal nosso. Ele, na realidade, é uma consultoria. Exatamente isso. É uma consultoria direcionada. Esse é o nome que a gente deu na época. Era um produto que nós aqui do escritório criamos para orientar aquele cliente que chegava meio sem saber o que fazer, não sabia nada de obra, nada de projeto, nunca tinha participado de algo nesse sentido, só sabia que queria casa própria. Como a chance dessa pessoa fazer alguma coisa errada é enorme e acabar se perdendo muito, a gente criou esse produto para orientar a pessoa antes ainda de desenvolver o projeto. Então a gente dava um norte e muita gente acabou nem executando ou nem pensando no projeto e vendo que com as condições que tinham era mais fácil comprar um imóvel pronto. Pode ser que você chegue nessa conclusão também. Então aproveite que você não está vendo um vídeo para rir, é um vídeo para pensar, beleza? Então pega um papel, anota e você está dentro da consultoria direcionada. E adivinha, nos ofereceram um buraco. Não dá pra fazer nada nesse terreno aqui. Será mesmo? Dá uma olhadinha nesse terreno aqui, ó. Vai dizer que isso aqui não tá muito bom, olha só. Imagina se o proprietário ele perde essa oportunidade porque ele quer só construir num terreno planinho. E esse buraco, tu não moraria nele? Isso porque tu não viu a área de convivência dessa casa ainda. Vai dizer, tá muito melhor que muito projeto em terreno plano, tu não acha? Ah, Carol, mas também é só um monte de casarão grande. Negativo. Tem um monte de projeto bom, casas menores e mais simples. O negócio é saber aproveitar bem o espaço. E no primeiro episódio de Como Escapar de um Projeto de Quinta, a gente falou sobre como adquirir um terreno sem ter surpresas indesejadas. E vamos dizer que você seguiu então essas dicas e finalmente encontrou um terreno certo para você. Tava tudo registrado, sem nenhuma dívida, a documentação tava ok, só que tem um problema. Tu tá na dúvida entre dois terrenos que parecem bem bons. Um fica de costas para o outro, um tá na parte de cima, virado para uma rua, e outro tá na parte de baixo, virado para uma outra rua. Um tem um sol da tarde e o outro tem o sol da manhã, oeste e leste, beleza? Tem o melhor. Os dois estão com preço bem legal. Mas o teu medo mesmo, ele é outro. Como já deu para ver, os dois terrenos eles estão num desnível. Um num aclive e um num declive. E a dúvida é justamente essa. Como é que a gente pode tirar partido dessa situação e ter o melhor tipo de projeto para cada situação? E principalmente o medo que todo mundo tem quando pensa em construir um lugar assim. Essa casa aqui não existia quando eu morava aqui. Nunca aconteceu isso. Construiu essa casa aí e começou a acontecer isso. E vai cair um muro. Você escutou o barulho? Olha lá. Olha lá. Por isso, a nossa primeira dica seria, quem sabe a gente acha um terceiro terreno aí, num lugar planinho, num loteamento sem grandes ondulações aí, sem grandes desníveis. E aí tu ia me olhar bem no fundo do olho e falar assim... Ah, Fifo, mas é que isso aqui é uma oportunidade. E aí eu ia te responder, olha, em alguns casos, o custo a mais para contenção desse solo, para muros de arrimo, é maior do que a diferença ou benefício desse terreno barato. Vamos repensar isso aí. E aí tu ia me falar outra coisa. E além disso, tá numa área super valorizada aqui da cidade. Ela tá crescendo pra lá, então realmente vale muito a pena investir aqui, comprar e aí construir e revender talvez no futuro para ganhar uns pila. Beleza. Então vamos fazer esse negócio dar certo. Já que o terreno ou ele sobe ou ele desce, eu vou tirar partido disso ou disso. Como? Trabalhando talvez com patamares. Assim ou assim. Beleza? Então a gente pode criar o projeto pensando em escalonar desde o terreno como a tua casa também. Isso é uma baita dica. E até tem um exemplo dos primeiros projetos que a gente mostrou aqui, ou das casas, que tem exatamente esse desenho, projeto escalonado. Então fica a dica, antes de começar o teu projeto, é interessante falar com o teu arquiteto ou com a tua arquiteta sobre a possibilidade de escalonar tanto o terreno quanto a construção e criar esses ambientes. Talvez a entrada na parte mais de baixo, depois a área social intermediária, talvez uma área íntima lá em cima e talvez lá no fundo do terreno ainda uma área de estar, com churrasqueira, com piscina, aproveitando o sol e tendo toda essa vista. E o principal, vai facilitar muito para tu não ter esse tipo de problema aqui, ó. Essa aqui é a escada que dá acesso à academia. São 64, né, Lucas? 64 degraus. Semelhante a um predinho de 4 andares a altura. E ali a parte do deck. Nessas escadas a gente tem um ponto de apoio que vai ter sofá para descansar, porque ela é tão comprida que cansa muito, juro.
Continuando subindo, Josefino chegou para dar aquele apoio moral necessário para terminar as escadas e graças a Deus chegamos. E é claro que existem outras formas de facilitar esse tipo de circulação vertical. E a última curiosidade desse vídeo é que teremos um elevador em casa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mas, obviamente, essa solução que a Carol mostrou, ela não é uma que cabe no bolso de todo mundo. Então, se tu não é a Virgínia e o Zé Felipe, para ter um elevador dentro de casa, é melhor a gente pensar num projeto que tu não tenha que caminhar 4 andares de altura. E se você chegou até aqui e acha que o nosso conteúdo pode ajudar muita gente, ou aquele teu amigo que está pensando em construir, então já encaminha esse vídeo para ele e já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho também. Bom, agora vamos para talvez o ponto mais positivo para boa parte desse tipo de terreno, especialmente para aqueles localizados em locais mais altos, tá? E qual é? A vista. Então, se esse é um senhor de um diferencial, obviamente que tu não pode fazer é cobrir a vista, certo? Então, opte por esquadrias amplas e posicione elas em uma posição que tu vai emoldurar a paisagem, praticamente como um quadro mesmo. Então, pode ser num corredor, pode ser num quarto, pode ser numa sala de estar, jantar, enfim. Posicione essas esquadrias para tu conseguir aproveitar essa boa vista, além da insolação e ventilação adequadas. E um detalhe que muita gente esquece é que se de dia isso aqui já é bonito, de noite vai ficar mais ainda. Então, solte a mão em um projeto luminotécnico, não só dentro de casa, mas como no pátio, numa varanda, numa circulação, talvez contornando o teu terreno. Tire partido disso, tá? E já qualifique isso como uma vegetação também vista no paisagismo, que é barato. Mais do que tu imagina. Tá? Às vezes a gente faz uma casa, gasta uma babilônia de dinheiro e depois deixa um gramado seco, brabo, fedorento ali na volta do pátio. E outro ponto positivo, que por muitas vezes é visto como algo negativo, estou falando especialmente para terrenos em declive, é a privacidade. O que normalmente se faz? Se coloca na parte de baixo, ou parte mais abaixo, a garagem. Então é uma área, bota o carro ali, bota a lavanderia ali, uma outra área de serviço e ponto. Só que a gente pode utilizar sim a parte de baixo para uma área de lazer, uma área nobre. A Carol até mostrou isso num dos projetos como a gente abriu o vídeo. A parte de baixo, uma área social muito bonita, legal, ali para a gente aproveitar. Então isso pode ser feito também, depende do que? De um bom projeto. E agora a gente vai para o outro lado, a gente vai sair das coisas boas e vai para as coisas ruins. É meio óbvio que ambas obras em terrenos em aclive ou declive tendem a ser mais caras que obras em terrenos planos. Especialmente se a gente tiver muros de arrimo e contenção do solo. Às vezes não é só do teu solo, é do solo do terreno de cima. E outro ponto negativo também é a umidade. Pensando aqui agora mais para o caso do terreno em declive, que muitas vezes acontece de uma grande parte do terreno ela ficar sombreada na maior parte do tempo, gerando algumas zonas que ficam consequentemente muito mais úmidas. Por isso, é muito importante posicionar as esquadrias de forma que o espaço interno tenha, sim, uma boa ventilação e ainda que a casa fique a um bom espaço ou afastada dos vizinhos, tanto dos lados quanto do teu muro de fundo também, ou até de uma casa que tenha um fundo. Isso é importante para o sol entrar e para o vento circular na casa. E sabe o deslizamento que a gente mostrou no início desse vídeo? Esse é outro problema também. Não é só tu tá fazendo certo, é contar que o teu vizinho vai fazer o certo também. Então, para não ter esse tipo de problema, descubra quem é o teu vizinho, converse com ele, peça para ele ver os nossos vídeos, se inscreva para não dar esse tipo de problema. FIFA, agora diz aí para nós a tua preferência entre aqueles dois terrenos que a gente comentou lá no início do vídeo. Tu prefere um declive ou um aclive? Olha, eu ficaria sinceramente com um terreno em aclive. Eu acho que tem um potencial maior para ser trabalhado, mas dependendo do lugar, se for numa encosta, um lugar mais alto, que tem uma vista bem ampla, um pouco mais afastado do centro da cidade, aí um terreno em declive tem o seu potencial. Mas, no nosso caso aqui, a gente está pensando na terceira opção. Exatamente isso. Encontrar um terreno plano para depois, se não acharmos, a gente opta por um ou outro, beleza? Então a gente não fica só te empurrando as coisas, a gente está fazendo exatamente isso também. Meu nome é Felipe, mas pode me chamar de Fifo. E eu sou a Carolina, mas pode me chamar de Carol. E esse foi o nosso segundo episódio da nossa série Como Escapar de um Projeto de Quinta. Aproveita também para conhecer o nosso trabalho aqui no YouTube e lá no Instagram também, que é @arquitetura direcionada. E não te esquece, se você estiver caminhando aí pela sua cidade e ver uma casa lá embaixo, enterrada, num buraco toda sombreada, ou então uma casinha lá em cima do morro,
toda rachada. Você vai ouvir uma vozinha em seu ouvido dizendo: tem um projeto de quintas. Até semana que vem. Tchau! E a dúvida é justamente essa. Como é que a gente pode tirar o partido... Vamos de novo. E um detalhe que muita gente esquece. X de dia. E sobre o deslizamento. E sabe aquele deslizamento... meu Deus, essa é difícil. E sabe aquele deslizamento... Meu Deus. E sobre o deslizamento que mostramos... Aí, quando força... e sabe aquela casa ali que ruiu, que a gente viu no início do vídeo? Tem que mudar. Chicote. E sabe... Ficou bom?